Salve Maria, tudo bom com vocês? Bom, gente, vamos começar a nossa aula de hoje, tá bem? Começando rezando a Salve Maria, como sempre. Em nome do Pai, do Filho e Espírito e Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres e benedito fruto do ventre tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostri. Amém. Em nome do Pai, do Filho e Espírito e Santo. Amém. Bom, gente, a gente estava estudando aqui os mandamentos da igreja, né? Vocês se lembram que eu falei que a gente estudou, né, os mandamentos de Deus, né? A gente diz assim, né, os 10 mandamentos. Depois a gente está estudando agora os 5 mandamentos da igreja, né? Os 5 mandamentos da igreja não são outros mandamentos de Deus, né? São, como eu falei para vocês, formas de a gente atender aquilo que Deus pede, né? Algumas colocações de Deus para a gente, algumas delas estão ligadas aos 10 mandamentos, né? Como, por exemplo, a participação na missa dominical, né? Então, guardar domingos e dias de festa, né? Mas também tem outras coisas que os 5 mandamentos da igreja trabalham em cima disso, né? Vamos lá, o exemplo, né? Então, a comunhão eucarística, né? Então, nosso Jesus Cristo disse, eu já falei com vocês em aula, né? Que da importância da comunhão, né? Da Eucaristia, que quem não comunga não terá a vida eterna. Bom, então, a igreja se dispõe a isso, né? Deus criou a igreja para isso, inclusive, né? Na Quinta-feira Santa, ele institui a Santíssima Eucaristia e a igreja perpetua isso. Então, quais são as responsabilidades de cada fiel da igreja com relação a esse pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De que a gente celebre sempre a Eucaristia? Então, a igreja coloca sobre a comunhão pelo menos uma vez ao ano, né? E para comungar você precisa se confessar. Então, também Jesus disse isso, né? Quando estiverem na fila da comunhão, se tiver alguma coisa contra alguma outra pessoa, algum próximo, né, você sai, vai fazer as pazes e depois volta. Quer dizer, se você tem algum pecado, cometeu algum pecado, sai, se confessa daquele pecado, recebe perdão, volta para a fila da comunhão, né? Um pouco metafórico, né? Porque ali naquela hora, hoje em dia, você não consegue sair, se confessar e voltar, né? Então é assim, quem não estiver preparado para a comunhão, vá se confessar e depois volte para a comunhão, né? Então a igreja vem colocando isso, né? Pelo menos uma vez ao ano você tem que se conversar, pelo menos uma vez ao ano você tem que comungar, né? Para que a gente atenda aquilo que Deus pediu, né? E de alguma forma a gente atenda assim também os 10 mandamentos, né? Eu sempre digo que a comunhão eucarística, a participação nos sacramentos tem muito a ver com o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Como é fácil para obedecer a Deus? Então a comunhão é a confissão, né? E agora a gente tem mais 2 aqui, pontos, né? Nós fizemos esses 3 primeiros mandamentos da igreja, agora o 4º e o 5º. Então, o 4º mandamento da igreja proíbe aos fiéis... deixa eu ver aqui. Que manda o 4º mandamento da igreja? Fazer penitência conforme estabelece a Santa Igreja. O 4º mandamento da igreja nos manda jejuar e abster-nos de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Praticar atos de penitência, sobretudo de forma da caridade, todas as sextas-feiras do ano. Então, dias importantes. Quarta-feira de cinzas, a sexta-feira da paixão, né? Sexta-feira santa, e todas as sextas-feiras do ano. Imagina que nosso Jesus Cristo morreu na sexta-feira, então todas as sextas-feiras tem para a gente algum significado do ponto de vista da redenção, né? Então toda sexta-feira a gente relembra isso, do mesmo jeito que todo domingo a gente relembra a ressurreição do nosso Jesus Cristo, toda sexta-feira é bom a gente relembrar a morte do nosso Jesus Cristo. É por isso que a igreja coloca esses mandamentos, né? Quem está obrigado a jejuar? Está obrigado a jejuar todo cristão desde a idade de 18 anos completos até a idade de 59 anos, aos atos de penitência, os maiores de 14 anos. Então, assim, o jejum para quem tem 18 a 59. Os atos de penitência para quem tem mais de 14. Mais de 14, considerando aqui 14 como a idade da razão, onde você já tem plena razão dos seus atos, né? Talvez essa idade hoje em dia deveria ser reduzida, né? O Regional Leste 1, que congrega os bispos dessa região do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, se não me engano, já conversou a respeito disso, de reduzir essa idade da razão. Hoje em dia, uma criança de 12 anos, de repente tem mais poder, já entrou na idade da razão, diferente do que
na minha geração, de repente, 14 anos ainda era uma criança, né? Hoje em dia, embora ainda não deixe de ser criança, com 12 anos de idade sabe-se muito mais do que sabia na minha geração aos 14. Então, talvez essa idade da razão, onde a pessoa já tem plena razão ou consciência de sua razão, né? Deveria ser baixado de 14 para alguma outra coisa e mais baixo. Mas a igreja diz 14 anos aqui, a gente entende da 14 anos. Até que venha um decreto dizendo, não, vamos aqui nessa região nossa que vamos entender que 12 anos já é a idade da razão. Então isso aqui muda um pouco, né? Um parâmetro, né? Em que consiste o jejum? O jejum consiste em fazer uma só refeição completa ao dia, reduzindo as demais. Então, você lembra que eu falei com vocês isso em sala de aula? A gente considera refeições do dia, as refeições fixas, vamos dizer assim, né? O café da manhã, que a gente chama de café da manhã, né? Que é a primeira refeição do dia, o de jejum, né? O almoço, um lanche à tarde, aí por volta de 3, 4 horas, e a janta. Né? Nem todo mundo faz essas 4 refeições. Eu, por exemplo, né, faço de jejum de manhã cedo, almoço e faço um lanche no final do dia. Sempre foi assim, né? Eu não tenho costume de jantar, por exemplo, né? Mas tem gente que tem. Então, o almoço e a janta é considerada uma refeição grande. Né? O lanche, o de jejum e o lanche da tarde como uma refeição menor. Né? Isso na nossa realidade no Brasil. Vocês sabem que, por exemplo, nos Estados Unidos é um pouco diferente. O de jejum, a primeira refeição do dia, é muito mais forte do que, de repente, a do meio-dia. Né? No meio-dia eles fazem um lanche. Então, chama-se, inclusive, lunch time. Né? É diferente um pouco daqui do Brasil. Então, eu estou falando aqui no Brasil. Se estivesse falando de uma outra nação, eu tinha que mudar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, a gente se referencia às refeições grandes. Né? Então, que aqui está chamando de completa, né? Então, a refeição completa, fazer pelo menos, só faz uma, não faz duas. Então, se eu estou acostumado a almoçar e jantar, ou eu almoço, ou eu janto. Aí, de forma normal, como eu almoço e janto normalmente. As outras refeições eu diminuo um pouco. Né? Então, vamos lá. Também posso abster de uma. Eu posso, por exemplo, no dia do jejum, olha só, gente, eu estou falando... Eu me lembro do jeito do brasileiro, eu logo penso, né? Ah, posso tirar uma refeição pequena? Ah, então eu vou tirar o lanche da tarde. Mas eu normalmente já não faço lanche da tarde, pelo amor de Deus, né? Então, por exemplo, que faço de jejum, o almoço e um lanche à tarde, né? No final da tarde. Eu poderia não fazer uma dessas refeições pequenas, né? Da manhã ou do final do dia, não fazer e só fazer o almoço. Né? Poderia fazer. Ou poderia fazer o almoço e reduzir essas outras duas. Né? Um exemplo. Né? Quem janta, então, uma refeição completa, vamos supor, o almoço, e as outras eu diminuo. Então, o que é o diminuir? Então, vamos supor lá que no meu café da manhã, né, no de jejum, eu tomo um café com leite, uma caneca de café com leite, como um pão e como um pedaço de bolo. Eu tiro alguma coisa. Tiro um pedaço de bolo. Ou só tomo a minha caneca de café com leite e comer meu pão. À tarde, vamos supor que eu faço um lanche, eu tomo um café e como uns biscoitos. Mas quantos biscoitos você come? Eu como meia dúzia de biscoitos. Eu diminuo para 3, eu diminuo a quantidade de café com leite na minha caneca. Entenderam? Eu tiro um pouco das pequenas, faço uma completa. Uma completa. Né? Quem faz 2 completas no dia, se abstém de uma. No meu caso, eu posso também me abster desse almoço. Né? Aí seria um jejum mais consistente, né? Existe um jejum que a gente não come da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, de 6 da manhã a 6 da tarde. Então, cada um vai ver de acordo consigo, né? E outra coisa, diz aqui de 18 a 59. Eu tenho 64 anos de idade, mas eu não me sinto na condição de fazer um jejum completo. Então, por exemplo, eu quando tenho que fazer jejum, eu acho para mim que eu estou fazendo jejum se eu não almoçar. Então, normalmente, nessa quarta-feira de cinza e a sexta-feira santa, eu não almoço. Mas eu estou me sentindo bem. Talvez uma pessoa com outra idade que tem mais um problema de saúde não deve fazer, porque aí coloca em risco a saúde. Entenderam como é a situação? A igreja não quer que você coloque em risco a sua saúde. Né? Então, vai de cada um. Mas vamos lá, a regra geral. Se eu tenho 4 refeições no dia, 2 completas, 2 grandes e 2 pequenas, as 2 grandes do dia, uma delas eu deixo de fazer, as outras pequenas eu reduzo um pouco. Se eu só faço 3, como no meu caso, por exemplo, eu continuo fazendo aquela completa, e as outras 2 pequenas eu reduzo um pouco.
Posso avançar para isso? Pode. Isso é o que a igreja pede. Daí para frente vai no coração de cada um, né? Observando isso, a saúde de cada um da gente. Olha lá, hein? Nos dias de jejum, permite a igreja alguma outra refeição? Sim, nos dias de jejum, permite a igreja outra refeição. Isto é a consoada, que em geral não deve ir além de 250 gramas e na qual nunca é permitido comer carne. Então a consoada é aquela assim, eu comi, eu fiz o jejum, mas estou sentindo muita fome. Está muito difícil de eu manter. Então eu posso fazer mais uma refeiçãozinha pequena, 250 gramas, não tenha carne, para que eu possa manter aquele meu jejum. É preferível isso do que eu quebrar o jejum, né? A que horas poderá ser feita a consoada? A consoada pode ser feita à tardinha ou à noite, quando o jantar for pelo meio-dia, ou então o jantar for pela meia-noite, ou então pelo meio-dia. No livro está escrito errado aqui, tá? Ou pouco mais, quando o jantar for à tardinha ou à noite, né? Então vamos supor assim, vocês sabem que nas regiões mais rurais, esse horário é um pouco diferente, né, gente? Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês, que eu tenho amigos que vivem da lavoura, né? Muitos deles às 5 horas da manhã tem que estar trabalhando. Principalmente agora na época do inverno, por exemplo, quem planta hortaliça, se deu geada de manhã cedo, antes do sol nascer, você tem que estar jogando uma água, né? Tem que aguar aquela sua plantação de alface, senão quando vem o sol bate no gelo, o gelo funciona como uma lente aumentando e queima a alface, então você tem que tirar. Então 4h30 da manhã, 5 horas, a pessoa já está de pé. Então esse horário acaba mudando, a pessoa acaba fazendo uma refeição às 5 horas, né? Acaba almoçando às 10 horas, já está com fome. Então, quem tem essa situação em que o horário mudou um pouquinho, a janta foi muito cedo e a pessoa está sentindo alguma fome ainda, pode fazer essa consoada, né? Para completar a minha alimentação naquele dia e eu não ficar dessa forma. Geralmente quem tem um trabalho muito braçal e acaba consumindo muita energia vai acabar sentindo um pouco de fome, né? Se a pessoa jantou às 6 horas da tarde, lá para as 9 está arriscado de sentir alguma fome, né? Ou quem janta muito tarde, está arriscado nesse período que vai do almoço até a janta, a pessoa sentir alguma fome. Então pode ser feita essa consoada, né? Então essa consoada ela entra como o seguinte, uma pequena refeição que eu faço num espaço de tempo desse muito grande que eu fiquei sem comer e que eu estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem, tá bom? Considerando, por exemplo, esse caso, quem vive na área rural, que tem os horários um pouco diferentes. Permite a igreja mais algum alimento nos dias de jejum? Sim, por condescendência, permite a igreja o café, o chá e até chocolate com pão, contando que não passe de 60 gramas. Então, você pode tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, numa hora, isso que eu estou falando com vocês. Você está sentindo aquela necessidade, né? Então é um cafezinho, é um chá com biscoito, né? Então é alguma coisa ali para completar. Tem gente que se for deitar e tiver com fome não consegue dormir, por exemplo. Minha mãe é assim. Então de noite tem um biscoitinho, uma coisinha qualquer. Quais são os alimentos proibidos num dia de jejum? Importante. No dia de jejum, proíbe-se a carne na consoada e toda sorte de alimentos sólidos, fora das refeições, né? Então, no dia de jejum, proíbe-se a carne. E toda a carne nas refeições, está no almoço, na janta, dia de jejum, né? E também na consoada, não pode ter. E toda sorte de alimentos sólidos fora da refeição. Então, eu vou ter que me regrar no dia de jejum para que eu faça a refeição tal, tal, tal e tal. Entre aquelas refeições, eu não posso tomar alimento sólido. Eu não posso comer um biscoitinho, por exemplo. Não posso comer uma fruta, por exemplo. Posso tomar água? Posso tomar uma água. Posso tomar um suco, de repente? Posso tomar um suco. Mas alimento sólido eu não posso entre aquelas refeições que eu me programei para fazer. Então eu tenho que me programar como eu vou fazer o jejum, vou respeitar aquela minha programação, dentro disso que a igreja pede, e entre elas não posso tomar alimento sólido. Que nos proíbe o quarto mandamento da igreja. O quarto mandamento da igreja proíbe aos fiéis de comer carne nos dias de abstinência e fazer mais de uma refeição nos dias de jejum, né? Ou então eu estou proibido, de acordo com esse mandamento da igreja, de comer carne nos dias de abstinência. Então, sexta-feira é dia de abstinência. Então, sexta-feira eu não devo comer carne vermelha, tá, gente? Eu falei com vocês. O que é carne vermelha?
Carne de boi é carne vermelha. Carne de frango é carne vermelha. Tá? Peixe não é carne vermelha, é carne branca. Tá? Mas, mesmo sendo uma carne branca, sendo permitido até de repente nesse ponto, a gente costuma aconselhar que nesse dia não se coma nenhum tipo de carne. Como falei com vocês, para substituir por ovo. Tá? No Brasil, em geral, os fiéis são dispensados a lei do jejum e da abstinência em todos os dias de preceito, à exceção dos seguintes. Então, jejum e abstinência não se faz em dias de preceito, nos domingos, como eu comentei com vocês. Então, na quaresma, por exemplo, no domingo está aberto a questão do jejum e da abstinência. Eu posso comer carne, posso almoçar, fazer minhas refeições normalmente como eu faço. Tá? Nos outros dias eu tenho que cumprir, mas nos dias de preceito eu estou dispensado. Né? Que dias são esses? Né? Dias de jejum com abstinência de carne, quarta-feira, de cinza e sexta-feira santa. Tempo de penitência, toda a quaresma. Dias de penitência, todas as sextas-feiras. Então vamos lá. Os dias de jejum e de abstinência de carne são quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Então nesse dia, além de eu fazer o jejum, mas como o jejum que eu estou falando com vocês permite alguma refeição, naquela refeição eu não posso ter carne. Tempo de penitência. Toda quaresma é tempo de penitência. Depois eu vou falar um pouquinho sobre penitência. Tá? Então na quaresma é o tempo propício para fazer uma penitência. Porque eu estou fazendo na quaresma um grande exame de consciência meu para que eu possa entrar purificado na Páscoa. Assim se fazia lá, os judeus se purificavam para a Páscoa. Nós nos purificamos vivendo na quaresma esse tempo de penitência. Deixa eu ver que é a hora aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Quaresma, tempo de penitência. Dias de penitência, além desse, né, da quaresma, que é todos os dias. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira é dia de penitência. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essas penitências. Por que estabeleceu a igreja a lei da penitência? A igreja estabeleceu a lei da penitência para nos lembrar a nossa humilde condição de pecadores, salvos pelo sacrifício de Cristo, e nos estimular a caridade cada vez mais ativa em favor dos nossos irmãos. Então vamos lá, o que é penitência? Na quaresma a gente tem que fazer alguma penitência, é algo a mais que eu coloco, é um sacrifício que eu coloco, para demonstrar que eu entendo, isso aqui que ele falou aqui, que eu entendo a minha condição de pecador. Então, como eu não falei com vocês ainda, né? Quando a gente comete o pecado, a gente tem que se arrepender do pecado, pedir o perdão de Deus, e a gente tem que pagar uma penitência. Essa penitência, ela é um mérito satisfatório que cobre a pena temporal daquele mal que eu causei. Ficou difícil? Vamos lá. Você lembra que eu contei para vocês o negócio da bola? O garotinho jogando bola na sala, né? Aí ele jogando bola na sala e a mãe vem e fala com ele: menino, não joga bola aí, você vai quebrar alguma coisa. E o garoto continua jogando a bola. Aí vem o pai e fala: garoto, não joga bola aí, você vai acabar quebrando alguma coisa. E o garoto continua jogando a bola. Daí a pouco a gente ouve um barulho, uma coisa quebrando. Aí o pai e a mãe vêm correndo para ver o que é. O garoto chutou a bola e quebrou a vidraça. Aí o garoto choroso, contrito, pede perdão ao pai e à mãe: eu não vou nunca mais jogar bola na sala, tá bom. Aí o pai e a mãe perdoam: você está perdoado. E realmente o garoto não jogou mais bola na sala. Mas chegou no dia da mesada dele, a mesada que era R$100 só veio 50. Aí o garoto perguntou: pai, mas só veio 50? Porque os outros 50 eu peguei para poder consertar a vidraça. Mas você não perdoou? Perdoei, está perdoado, meu filho. Mas a vidraça está quebrada. Alguém tem que pagar o conserto da vidraça. E o justo é que você, que quebrou a vidraça, paga o conserto da vidraça. Então eu vou tirar R$50 por 3 meses aqui da sua mesada para poder pagar o conserto da vidraça. Eu, quando eu peco, eu quebro a ordem do universo estabelecida por Deus. Porque o pecado, ele quebra a ordem que Deus não fez o mundo com pecado. Então, quando eu quebro aquela ordem, eu causo um prejuízo, uma vidraça quebrada. Então eu vou, peço perdão, sou perdoado dos meus pecados, mas eu tenho uma pena a pagar. E essa pena eu pago como? Não é com dinheiro, é com mérito e satisfatório, eu estou falando. É uma boa ação que merece diante de Deus um mérito, uma estrelinha. Você lembra aquela coisa do colégio das criancinhas, que a professora dá uma estrelinha quando você faz uma coisa boa? Eu ganho uma estrelinha lá de Deus. E com aquela estrelinha eu pago aquele prejuízo que eu causei. A penitência tem sentido. Quando eu estou fazendo a penitência, é uma coisa meritória, né? Que eu estou, uma ação meritória diante de Deus, que eu estou fazendo aquilo entendendo que eu cometo pecados. E com o mérito daquilo,
vou satisfazer a Deus pelos prejuízos que eu causei. Então, na quaresma eu faço. Agora é o quê? Bom, a igreja não coloca exatamente qual é o tipo de penitência que eu vou fazer e eu tenho que ver aquilo de acordo comigo. O que eu estou falando com você? Uma pessoa pode fazer uma penitência assim. Durante a quaresma eu não vou comer doce. E fora da quaresma eu já não como mesmo porque eu não quero engordar. Não, aí não é penitência. Você tem que tirar algo de si, algum sacrifício, né? Então vou dar aqui uns exemplos, né? Aqui em casa eu botei esse exemplo que minha esposa às vezes faz assim, né? A gente não come sobremesa na quaresma, a gente não come doce nenhum, né? Nem um chocolate, nada. Né? Às vezes eu até pergunto a ela, que doce é esse para você? É um bolo confeitado? É um bolo... A gente tem que definir o que é, porque o ser humano... Né? Então, pode ser também assim, eu já fiz uma vez, achei interessante, guardei isso para a minha vida, né, de fazer. Durante a quaresma, sempre que eu for rezar meu texto, eu vou rezar de joelho. Então, em casa, na hora que eu for rezar meu texto, em vez de eu rezar sentado na cadeira, eu vou me ajoelhar. É uma outra forma de eu fazer penitência. Estou tirando algo de mim, né? Aquilo ali é um esforço que eu estou fazendo. O alimento que eu deixo de comer também é um esforço que eu estou fazendo para que eu consiga. Né? Mas existem outras coisas hoje em dia, né? Vamos lá. Vou passar um mês sem acessar redes sociais. Olha, uma boa penitência hoje em dia, tá? Então, assim, é algo que eu estou tirando de mim. É um sacrifício que eu estou fazendo. Isso eu faço durante a quaresma. Mas toda sexta-feira é dia de eu fazer alguma penitência para eu relembrar a morte de nosso Jesus Cristo, o meu pecado, que eu não correspondia a isso, a morte dele por mim, né, o sacrifício dele por mim, e que eu tenho que estar sempre fazendo penitência. O costume da maior parte das pessoas é de na sexta-feira fazer abstinência da carne vermelha. Não como carne vermelha naquele dia. Posso comer o peixe, posso comer um ovo, mas não como carne vermelha. Né? É um tipo de abstinência também, né, uma abstinência, que serve como uma penitência para aquela sexta-feira. Só dei exemplos, tá, gente? Cada um busca aí na sua consciência entender como vai viver isso. Quinto mandamento da igreja. Observe-se o quinto mandamento da igreja, contribuindo com o necessário para o sustento do culto e dos ministros da religião, na forma acostumada, ou como determinar a igreja. Eu falei para vocês, isso aqui é o dízimo, né, gente? Eu falei isso para vocês na aula, né? O dízimo não é uma esmola, né? A gente reza assim na igreja, né? O dízimo é uma retribuição a Deus, porque eu reconheço que tudo que eu tenho veio dele. E eu, membro da igreja, me sinto na responsabilidade de sustentar essa igreja, da qual eu faço parte. Então, se eu faço parte de um clube, eu tenho que pagar lá a mensalidade do clube, não tem? Se eu faço parte de uma família, né, eu, minha esposa aqui, eu tenho que contribuir para manter aquela família. Né? Eu não posso fazer parte da família e fazer nada, a não ser que seja criança. Né? Mas mesmo quando eu já um adulto que trabalha, que mora em casa, ajuda em casa. Né? Quando eu ainda não era casado, na minha casa eu ajudava minha mãe a pagar a luz, pagar o gás, ajudava as despesas da casa, né? Assim, dessa forma. Né? E muita gente faz isso, né? Eu conheço muita gente que é assim, muitos jovens que fazem assim, né? Então, eu contribuo com a família, não contribuo com a família? Não contribuo com aquele clube que eu faço parte, alguma coisa assim qualquer? Né? Então, assim, eu faço parte, eu tenho que ajudar a manter. Aqui é a mesma coisa, eu faço parte da igreja, eu tenho que ajudar a manter a igreja. Porque a igreja vive de doação, já falei isso com vocês em sala de aula. Ah, mas a igreja tem uns bens, tem apartamentos que ela aluga, tem salas. Quando ela comprou aqueles apartamentos, aquelas salas, com a doação dos fiéis. E aí o pároco soube usar inteligentemente aquele dinheiro, em vez de simplesmente gastar o dinheiro, ele investiu o dinheiro para que ele tenha um recurso mensal para poder manter a igreja. Inteligentíssimo o pároco. Não quer dizer que a igreja não viva quando não precisa ainda de doações. Precisamos de doações. Então, quando a gente vê assim, só um sinal assim para vocês. Quando a gente vê assim, uma paróquia que está fazendo um almoço, não é isso? Tem às vezes almoço da paróquia e tal, ou uma festa, não sei das quantas. Aquilo ali é para levantar dinheiro para manter a igreja. Se todo mundo pagasse o dízimo, não precisava. Né? Poderia fazer o almoço e a igreja mesmo bancar o almoço e cada um depois ia lá só comprava o seu ticket. Mas aí a gente vai fazer, a gente pede doação disso, doação daquilo, não é isso que a gente vai pedindo? Para a gente ver se gasta um pouco menos dinheiro possível para sobrar a maior parte do dinheiro daquela festa, daquele almoço, para sustentar a igreja. Às vezes faz rifa, não faz rifa? E se a gente está fazendo rifa, está fazendo almoço nas paróquias, é para sustentar a igreja, por quê?
porque o dízimo está dando para sustentar a igreja. Se todo mundo que frequenta aquela paróquia fosse dizimista, muito provavelmente as paróquias não precisariam fazer isso. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês, hein? Imagina numa paróquia que tem 1000 pessoas. Não é difícil de encontrar, tá, gente? Não pode pegar aqui na Friburgo, a paróquia Nossa Senhora... A catedral tem muito mais de 1000 pessoas que vão à catedral, né? Se você imaginar domingo aqueles bancos todos cheios, deve dar quase 1000 pessoas ali. 500, 600 pessoas, não sei quanto, né? 2, 3, 4 missas no dia já deu 1000 pessoas, mais de 1000 pessoas. Uma paróquia com 1000 fiéis, se esses 1000 fiéis dessem 20 reais, gente, olha só, 20 reais de contribuição mensal, 20, isso dava 20 mil por mês, a igreja se mantinha tranquilamente. A Igreja Católica, nossa diocese, por exemplo, recomenda que você dê 1% do seu salário. 1%, hein, gente? Então, quem ganha um salário mínimo, R$ 1.500, teria que dar uma contribuição de R$ 15. R$ 15 dá para todo mundo dar, não dá? Eu sei que tem gente em situação difícil, aí tudo bem, tá? Mas quem ganha um salário mínimo, consegue tirar R$ 15. R$ 15 em Friburgo você não paga 3 passagens de ônibus, né? R$ 15. Se 1000 pessoas derem R$ 15 de dízimo na igreja, está 15 mil. A igreja se sustenta. Tá? Então, o dízimo é o meu reconhecimento que eu faço parte da igreja e que eu tenho responsabilidade com aquela igreja. Eu tenho responsabilidade de manter a igreja. Manter o pároco, a luz, IPTU, igreja tem um monte de imposto aí que não está isento não, tá, gente? Né? A limpeza, a água, o dia a dia das pessoas indo à igreja, tem lá uma secretária, tem que pagar salário, férias, 13º, é papel, é computador, é internet, caramba, um monte de coisa. Tem muita despesa. E essa despesa é paga com o nosso dízimo. Então, é responsabilidade nossa pagar o dízimo. Ah, Pi, mas eu não tenho condição nem de pagar os R$ 15, eu tenho condição de dar R$ 5, dê seus 5. Ninguém sabe quanto você está dando, né? Sabe Deus se aquilo é o máximo que você pode dar. E se os 5 é o máximo que você pode dar, você está cumprindo o seu preceito com relação a esse mandamento da igreja. Tá bom, gente? Então vamos pensar nisso. Vamos pensar em como a gente pode contribuir, como a forma que a gente está contribuindo com a igreja. Tá bem? Muito bem. Terminamos aqui então nossa aula falando sobre os mandamentos da igreja. Na próxima aula nós vamos falar sobre o pecado. Importante a aula, hein, gente? Para a partir daí a gente entrar nos sacramentos, que é tipo o último bloco que a gente vai estar estudando na nossa catequese, tá bem? Dando tempo no final a gente vai falar um pouco sobre devoção à Nossa Senhora, sobre a vivência nas virtudes, né? Mas agora vamos ver pecado e sacramentos. Importante, tá, gente? Os sacramentos, tá? Eu vou até colocar algumas coisas a mais que eu tenho colocado nas outras aulas, porque eu estou preocupado com muita coisa que eu tenho visto aí na igreja. Tá bem? Salve Maria, tenha um excelente domingo, uma santa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres e bendito fruto do ventre do Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostri. Amém. Domina nossa Fátima, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.